Olá pessoal, boa noite. Pode sentar, paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês, que privilégio. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Coelho, eu sou pastor há 39 anos. E você deve estar pensando quantos anos eu tenho. Eu tenho 39. Eu sempre fui pastor. Não sou pastor por falta de opção, não. Pelo contrário, eu tive sempre muitas opções. Deus me deu todas as opções possíveis e imagináveis, e eu escolhi ser pastor. Se Deus não tivesse me chamado, eu tinha me escalado. Às vezes eu até acho que eu me escalei. Mas eu sou de uma família pastoral. Escolhi seguir esse ramo mesmo, esse chamado mesmo com muitas oportunidades. E é um privilégio servir a igreja do Senhor. Eu sou pastor de uma igreja chamada Igreja Metodista Wesleyana. Cuido de algumas igrejas e tenho tido o privilégio de treinar e formar líderes, não só na Igreja Wesleyana, mas em diversas igrejas do Brasil e do mundo. Eu sou bem casado. Eu vou poupar o meu tempo aqui explicando toda a minha história, mas eu sou bem casado. Eu tenho a mulher mais linda do mundo na minha casa. Aliás, as mulheres, eu gosto tanto de mulher que eu fiz 3 filhas. Sou casado, tenho 3 filhas. A minha cunhada mora comigo. Tenho uma irmã, uma sogra e uma mãe. E eu oro todo dia pelo meu sogro e pelo meu pai, porque senão vai ficar todo mundo comigo, porque a minha cunhada e a minha irmã são solteiras. Então já pensou 3, já está a cunhada, se vier a minha mãe, minha irmã, minha sogra, eu estou lascado. E aí alguém fala assim, mas como é que você consegue pregar? Porque eu prego todo dia. Pregar todo dia porque eu guardo o dia inteiro as palavras para falar à noite, porque elas não me deixam falar. Minha mãe foi lá em casa ontem, meu pai estava no trabalho da igreja, ela foi lá em casa e a minha filha mais nova ela tem 2 anos e meio, queria vê-la. E ela ficou falando da hora que eu entrou no carro até eu deixar em casa. Ela falou, nossa, ela fala, né? Eu falei, para a senhora ver. E junta mais 2 dessa e mais a minha esposa. Então é uma bênção. Bom, eu tenho 3 livros, 3 lançados fisicamente, mais alguns estão para lançar aí. Esse é o Revitalização, é o meu artigo de mestrado e de MBA. Fala sobre liderança, gestão de pessoas, e aplicada à realidade da igreja. É um livro para líderes, ministros. Esse é da minha especialização. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos e uma das áreas era sobre epístolas paulinas. Esse é um comentário das epístolas paulinas, porque todo mundo fala, é muito difícil entender o apóstolo Paulo. Até Pedro falou isso. Não é tão difícil não, é porque normalmente as pessoas leem só um pedacinho e não leem todo. Uma carta, ela é escrita de maneira completa, então você precisa entender todo o contexto. Eu te ajudo a entender isso aqui de maneira bem prática. É um livro prático. Eu dou aula em seminário desde que eu saí do seminário. Então normalmente os seminaristas são jovens. Eu entrei no seminário, por exemplo, com 17 anos. Eu me formei no meu primeiro seminário com 13 anos. E no seminário de teológico mesmo, para ser pastor, com 17 anos eu entrei. Então esse é muito jovem. Então você precisa explicar de maneira mais prática para os mais jovens. E aí eu aprendi isso e escrevi aqui de maneira mais prática. E esse aqui que é o último lançamento, um devocional para líderes, mentalidade extraordinária. É um devocional diário para você ler todos os dias e mudar a sua mentalidade, porque a sua melhor vida, a sua melhor versão, o seu ministério, o seu casamento é muito mais uma decisão sua do que agentes externos e naturais, né? A gente às vezes, tá chovendo, o mundo, a economia, a política. Não, é você, decide aí que vai dar certo, né? Tem gente que prospera no caos e tem gente que fracassa no sucesso. Tem gente que é filho de rico e fica pobre, tem pobre que fica rico. Então todo o sucesso, a paz, a alegria completa que a Bíblia nos permite viver, ela é uma decisão diária. Então vou te ajudar a transformar a sua vida, tá bom? Tem alguém que está fazendo aniversário hoje aí, não? Quem está fazendo aniversário hoje? Ninguém. Ontem? Não, tem que ser, está aqui ele. Não, então ontem alguém fez ontem. Vai fazer amanhã.
Fez na semana passada? Calma aí, agora vamos lá, tem 3. Sexta-feira? Quinta-feira? Quarta-feira? Quinta? Não, você não vale, você já tem todos, homem. Quarta-feira? Não, mas está aqui? Faz amanhã, cadê ela? Ela é do teatro? E faz amanhã? Então vem cá que eu vou dar de presente para ela. E o pastor Adriano, que ele faz, meu amigo, vai ganhar o devocional também. Aí, ó. Você não tem esse, né? Então pronto, presente. Pronto. Eu ia dar esse aí para o Bispo Júnior, mas depois eu dou outro para ele. Muito bem, abra sua Bíblia comigo no texto de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Aí você falou, puxa pastor, eu não ganhei nada. Se você me lembrar, porque eu vou esquecer, então você vai me ajudar a lembrar. No final, eu dou 2 e-books para todo mundo. Fé Extraordinária, uma exegese aplicada de Hebreus 11, 1 a 3. Você nunca mais vai entender a fé da maneira como você entende até ler esse e-book. Você vai ser motivado a viver uma fé extraordinária. Você quer ganhar esse e-book? Me lembra no final. E como transformar seus sonhos em realidade. Está chegando o final do ano, você tem que planejar o ano que vem. Vou te ajudar a planejar o ano que vem no e-book, no final da mensagem. Quando eu terminar, orar, abençoar a sua vida, eu vou estar descendo aqui, quase entregando o microfone para o Bispo Júnior. Você fala assim, pastor, use e-book, você me ajuda? De presente para todo mundo, não precisa pagar nada, grátis, só precisa me lembrar. E esses 3 vão estar lá atrás, e preço especial, mas só compra se você puder comprar. Se você não puder comprar, você fala com a gente, de alguma maneira eu te abençoo. Eu não sou vendedor de livros, sou pregador do evangelho, eu não vivo disso. Os livros são uma extensão daquilo que você está ouvindo aqui, para levar conhecimento para a sua vida e aumentar o seu nível, tá? Quando você compra um livro, você gasta pelo menos nesse livro, por exemplo, no Revitalização, eu vou falar por baixo, o Revitalização custa uns 50 mil reais, não, foi pouco, uns 100 mil reais, sabe por quê? Porque está todo o meu MBA na FGV e o meu mestrado na Mid-Atlantic Christian University dos Estados Unidos. Só faz as contas aí, quanto custa um mestrado e um MBA. Escrevi no Revitalização e venda R$ 39,90. Quer dizer, o que eu levei 3 anos, fora os anos anteriores de capacitação, faculdades, 3 faculdades que eu fiz e outras coisas, tudo num livro que você leva para sua casa. 1 Samuel capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 1, e olha, eu tenho pensado muito a respeito do tempo que a gente está vivendo, como nação, e me parece que cada dia que passa as coisas ficam piores. Você tem essa impressão? Todo dia é uma notícia ruim. Eu gosto de me posicionar, eu gosto de postar sobre os assuntos relevantes, e tem dia que é até difícil, porque tem tanta coisa para falar no mesmo dia, tem tanta coisa ruim acontecendo simultaneamente, que fica difícil escolher um assunto só para falar. Morte de inocente, abuso de criança, gente entrando em escola e atirando em criança, roubo no Brasil, furto qualificado, começa lá em cima, até no posto de gasolina que a gente vai, todo dia tem furto. Você fala, tem furto lá no posto? Tem, vai alguém lá e pega uma nota, o cara, eu acho o cúmulo, eu vou abastecer, eu abasteço, eu peço para encher o tanque, e o cara todo dia, e ele me vê lá quase toda semana, e toda semana eu tenho que responder para ele. Ele pergunta, você quer nota de quanto? Quanto que eu quero a nota, amigo? Quanto que eu abasteci? Porque é tão comum a roubalheira, é tão comum fazer nota fria, que as pessoas, que ele pergunta para todo mundo, que deve todo mundo fazer. Eu devo ser a única pessoa lá no posto que não pede uma nota errada para embolsar o dinheiro a mais da empresa. Olha que absurdo, porque é sistêmico no Brasil. Corrupção é sistêmica, furto é sistêmico, pedofilia,
abuso. Vocês vivem no litoral, eu fui pastor de litoral também, lá do litoral do Paraná, coordenei as igrejas do litoral, vocês sabem, é um ambiente que tem muito abuso de menores, há um espírito maligno que domina as áreas litorâneas portuárias, porque é pelos portos que os portugueses chegavam no Brasil, e eles vinham estuprando tudo quanto é gente. Então tem um domínio, se a gente não lutar, se a gente não guerrear contra isso, ele vai se estabelecendo, e nós como igreja somos uma resposta para pessoas que são abusadas, que foram estupradas, que viveram esse ciclo de anos familiar, sistêmico, sendo abusado por tio, por primo, por parente. Isso domina o Brasil em todos os aspectos. E se você não assumir uma posição, se nós não assumirmos uma posição, se nós não nos tornarmos uma resposta para essa nação, quem vai ser? O vereador, com todo respeito, não vai ser. Não é o vereador, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Por melhor intencionado que alguns estejam, eles não vão conseguir fazer a transformação que só a igreja é capaz de trazer para uma nação. Só o reino, porque é uma nova cultura sobre um ambiente. Você vai falar, pastor, então, o que isso tem a ver com a gente? Por que você escolheu esse texto? Porque aqui está um dos textos mais brilhantes da Bíblia para mim, é óbvio, porque é a história de Samuel. E a história de Samuel é o levantar de um líder improvável, é o levantar de um brilho improvável. E quando você lê o texto fica mais claro. Vamos ler, acompanha comigo aí, 1 Samuel capítulo 3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Veja isso aqui, preste bem atenção nos detalhes, eu gosto dos detalhes da história. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. Certa noite é o que? Escuro. Você lembra de Nicodemos que encontrou com Jesus de noite? Porque não queria ser visto? Porque nós não estamos em uma época que tem luz elétrica. Então a escuridão é escuridão mesmo. Eu morei em Rondônia nos anos 80 para 90. Meu pai foi missionário na Amazônia, de 89 a 98. Nós plantamos mais de 100 igrejas em todo o estado de Rondônia, Acre, Amazonas e Amapá. A minha casa, que era lá em Porto Velho, era a última casa da última rua. À noite era uma escuridão, um breu absurdo, porque todo dia às 6 horas a hidrelétrica de Samuel, que era a única que abastecia todo o estado de Rondônia, ela não tinha energia para fornecer. Escuro de verdade. Agora não, a gente tem luz, a cidade é até clara, você anda na cidade é claro, mas nessa época não tem luz. Então é escuro de verdade. De noite, olha o que o texto diz: certa noite, Eli, que estava cego. Veja, não basta ser noite, ainda tem um líder cego. Tudo isso aqui é um sinônimo. Tudo isso aqui são símbolos daquilo que Israel está vivendo. É uma cegueira espiritual. E o líder e o sacerdote, que no caso é Eli, é o líder da nação, é o presidente da nação. Naquela época ainda não tem rei. Davi vai vir lá na frente, Saul vai vir lá na frente. Nós estamos na época dos juízes, tudo bem? E o líder de Israel é Eli. E esse líder é cego. Você não sente em algum momento que nós estamos sendo liderados por cegos? Não é possível que eles não estão vendo o que está acontecendo. Não é possível que os olhos dessas pessoas não enxergam o mundo que nós estamos vivendo. E não é possível que tenha alguns líderes religiosos que não estão enxergando o que eu estou vendo. Não é possível. Não é possível a gente ter o maior estado do Brasil em percentual evangélico chamado Rio de Janeiro, vivendo o que está vivendo. Tem alguma coisa errada com esse evangelho. Tem alguma coisa errada com a igreja desse estado e dessa nação que tem 40% de evangélicos. Só que recentemente saiu um estudo sobre as bets que apareceu ali, as apostas, e de percentual de apostadores cristãos. Você viu isso aí?
40% de todos os apostadores são evangélicos. Olha que loucura. 40% de todos os apostadores do Brasil são evangélicos. Calma aí, gente, que evangelho é esse? Líderes cegos. Quer mais um dado terrível? 90% dos homens das igrejas evangélicas são viciados em pornografia. Ninguém fala essas coisas, ninguém prega essas coisas, né, Júnior? Porque não pode pregar essas coisas, não enche igreja. Mas sabe qual é o problema? É que elas não enchem igreja, mas elas geram transformação. E aí a gente fica num evangelho que é um evangelho de cegos, que não ilumina nada. Líderes que servem no templo como Eli, mas são cegos. Continua. Senão eu prego e esqueço de pregar. Que aí eu prego o que eu aqui, esqueço de pregar o que está aqui. Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. Agora vem um dos textos mais bonitos da Bíblia, e que é a esperança para o meu coração sempre que eu leio. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Glória a Deus. Você pode olhar isso aqui sem entender o contexto completo, mas deixa eu dizer algo. A lâmpada é o sinônimo da presença do Senhor. Ela tinha que ser mantida acesa o dia inteiro no tabernáculo, porque Deus estava ali em todos os momentos. Então o que o autor desse texto, que é Samuel, está dizendo é o seguinte: o líder é cego, o caos está estabelecido, visões eram raras, as mensagens da parte do Senhor não eram frequentes, mas a lâmpada do Senhor ainda estava acesa, o Senhor ainda estava lá, ainda ia nascer alguém como resposta da parte de Deus. A luz não tinha se apagado, porque a gente às vezes está no meio do caos, da escuridão e pensando: meu Deus, e agora? A gente está nesse ambiente brasileiro terrível, e agora? Mas ainda tem gente aqui num sábado à noite buscando ser luz nessa nação. Joelhos ainda não se dobraram, o Espírito do Senhor ainda não se retirou, ainda há uma resposta para essa nação. E aí continua, a lâmpada não havia se apagado, e olha quem está ali do ladinho da lâmpada, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, sabe que a gente acha que de repente é de repente, né, reverendo? Mas não tem de repente. A gente acha que as coisas acontecem de uma hora para outra. Eu prego em alguns eventos de pastores, e aí de vez em quando, depois que eu prego, alguém fala: de onde saiu esse menino? Ele acha que é de repente. A gente acha que Davi de repente matou Golias. Não, de repente matou Golias. Teve muito leão, urso, capivara e sapo e cobra que ele matou até derrotar um Golias. Tem muita coisa que acontece até que um de repente apareça na nossa vida. Tem muita coisa, tem muitos dias dormindo ao lado da arca da aliança, cuidando para que a lâmpada não se apagasse, servindo um sacerdote ali no templo, até que de repente o Senhor chama o Samuel. Só que a gente quer que seja no nosso tempo, não é no nosso tempo, é no de repente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, 49 dias, agora era o 50º dia. Eles estavam lá unânimes no templo, todos os dias, orando, partindo pão, servindo ao Senhor, buscando. De repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso e encheu a casa em que eles estavam reunidos. De repente, mas não é de repente. Tem 50 dias de perseverança. Não é de repente. Tem muitas noites dormidas na casa do Senhor. Não é de repente. Tem muito dia estudando a lei do Senhor. Não é de repente. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até ali. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, guarda isso aqui, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou.
Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. 10. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Olha que coisa interessante. A história é uma das histórias mais brilhantes da Bíblia. É um menino. Samuel devia ter 12, 13 anos quando isso aqui aconteceu. Eu quero te lembrar que Samuel é um menino improvável. Ele é o filho da mulher que não podia ter filhos. Lembra disso? Ele é o filho da Ana. Ana era a esposa de Eucana, uma mulher que ano após ano ia ao templo, oferecia sacrifícios e chorava porque não podia ter filhos, porque era confrontada pela outra mulher do seu marido, chamada Penina. E ele nasce de uma mulher que não pode ter filhos. E agora essa mulher que não pode ter filhos, que recebeu o filho, dá ele ao Senhor, porque esse era o voto: se eu receber um filho, eu dou ao Senhor. Então esse é um menino que já é diferente, um filho de uma mulher que não podia ter filhos, e que foi entregue ao Senhor para servir ao sacerdote. Quando ele foi desmamado, ele vive no templo, ele não mora com seus pais. Samuel não mora com seus pais, Samuel mora na igreja. Ele serve alguém que não é o seu pai, é um sacerdote. Ele convive com os filhos do sacerdote. Ele sabe tudo do ofício do sacerdócio, mas ele não é sacerdote, porque o sacerdócio é uma linhagem hereditária, ele não é da linhagem hereditária. Ele não é filho do sacerdote. Então ele trabalha na igreja mesmo sem poder trabalhar lá. Ele é o fruto de uma graça, porque Ana significa graça. Então ele é fruto de uma graça. E é no meio dessa confusão que esse herói improvável nasce, que esse líder improvável nasce. Porque deixa eu te dizer algo: Deus não precisa de pessoas capazes, Deus não precisa de DNA sacerdotal, Deus não precisa de um sobrenome forte, Deus não precisa que você tenha nascido numa família de pastores, Deus não precisa que você seja um teólogo, Deus só precisa que você esteja no lugar certo, com o coração certo, na hora certa, quando Ele chamar. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que a gente fica criando muitos critérios para Deus usar, e Deus não precisa de critérios, Deus só precisa de disposição. Deus não precisa de nada. Eu, por acaso, venho de uma família que hoje é relativamente conhecida, mas você conhece o meu tio. Mas deixa eu contar, o meu tio é o primeiro de uma família que a mãe é uma analfabeta e que o pai era um espírita. A minha avó, que é a mãe do tio Silmado, meu pai, de que tem 20 netos pastores, que tem 5 dos 6 filhos pastores, ela era analfabeta e aprendeu a ler na Bíblia, e levava os filhos para a escola bíblica dominical em carreirinha, andando, porque era pobre. Meu avô não dava dinheiro para minha avó dar dízimo, e ela dava o dízimo do dinheiro que ele dava para ela fazer feira. Minha avó não tinha dinheiro para comprar uma casa, e ela tirava o dízimo para dar a feira, ia na xepa para comprar mais barato, e fez uma casa com dinheiro de feira. Você vai lá na casa da minha avó, que já está no céu, graças a Deus, tem 4 casas, porque em Petrópolis, a gente é de Petrópolis, é morro, vai fazendo casa uma em cima da outra, tudo com dinheiro de feira. Olha que doideira. Ela, que era analfabeta, tem um filho doutor, um outro mestre, vários netos mestres, mestre, um monte de coisa, uma mulher que aprendeu a ler na Bíblia, porque Deus não precisa que você seja alguém conhecido, Deus não precisa que você venha de uma família maravilhosa. Você talvez seja a primeira pessoa da família que Deus vai levantar para transformar a Praia Grande. Basta você ser o disponível no templo, porque é isso que Samuel era, aquele que estava na hora certa, no lugar certo, com o coração certo. Olha o que o texto diz: o jovem Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Ele estava ali, ele estava no lugar certo, o coração dele era certo,
ele tinha a motivação certa, e era isso que o Senhor precisava para que ele brilhasse. Ele estava procurando alguém para brilhar, e ele encontrou Samuel, que servia Eli na casa de Deus. Aleluia. Olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus está procurando Samuéis no Brasil, que estão servindo homens e mulheres de Deus, na casa de Deus, para serem uma luz para essa nação. Pessoas improváveis, pessoas sem sobrenome, pessoas sem família, pessoas que talvez sejam o primeiro filho de uma família, o primeiro crente de uma casa, mas que estão disponíveis para uma grande revolução. Porque deixa eu dizer, toda grande revolução bíblica começa com um disponível. Você já pensou que Moisés, o líder que libertou Israel, ele estudou numa sala de aula que ele era o único menino, porque Faraó mandou matar todo mundo, menos ele que não morreu. Então na escola, toda a vida de Moisés, ele só estudou com mulher. Ele tinha uma irmã e uma mãe que cuidava dele, e ele foi cuidado pela filha de Faraó. A vida de Moisés não tem homem, é cercada por mulheres. Na escola ele é o único. E é esse menino, o único menino da sua geração que libertou Israel. Porque a revolução de Israel começa com o menino Moisés, a revolução de Israel começa com o menino Josué, a revolução de Israel começa com o menino Samuel, a revolução de Israel começa com o menino Josias, a revolução de Israel começa com o menino Jesus. Porque quando alguém é mais velho, alguém vai falar, ele é capaz, ele tem conhecimento, ele tem experiência, mas quando é um menino ele não tem nada, ele só tem a voz de Deus. Aleluia. Você não precisa ter nada, você só precisa ter uma voz de Deus dizendo vai e faz. Você só precisa ter uma mensagem do Senhor, você não precisa ter capacitação, você não precisa ter história, você não precisa ter DNA, você só precisa ter ouvido a voz de Deus que diz, vai e prega, seja luz. Fala para quem está do seu lado isso. Seja luz. Agora o texto continua. Veja o versículo 4. Na verdade, versículo 1 ainda, né? Diz assim, naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e a visão e as visões não eram comuns. Versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou, Samuel. O menino respondeu, estou aqui. Eu tive uma experiência muito parecida com essa quando eu tinha 12 anos de idade. Meu pai tinha recém vindo de Porto Velho para São Paulo, para essa igreja que eu sou pastor hoje. E o meu quarto é exatamente onde hoje é meu púlpito. Eu dormia nesse lugar que hoje está um lugar que eu prego todos os domingos. Tinha uma câmera, o meu quarto. Eu dormia ali. Eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, quando numa noite eu estou dormindo e eu sinto a minha cama afundar. Eu sabia que eu não estava mais sozinho. Eu não sei se eu estava dormindo, eu só estava acordado. Mas naquele dia eu ouvi claramente Deus falando um monte de coisa da minha vida. Foi a primeira de várias. Eu já era batizado com o Espírito Santo, eu já era batizado nas águas. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade, nas águas com 9 anos de idade. Mas com 12 anos eu vi Jesus. Eu tive uma conversa pessoal com Ele. Ele sentou na minha cama e eu bati um papo com Ele. Essa foi a primeira de muitas noites de sonhos. Recentemente, eu tive um sonho com um amigo de uma dessas minhas mesas. Falei dele hoje. Falei assim, há uns 40 dias atrás, Deus vai derrubar um grupo de pessoas, de pastores e líderes, alguns muito próximos a você. Falei o nome de alguns. E falei, e Deus vai levantar uma nova geração que teme ao Senhor para um próximo nível da nossa nação. Ele é um grande líder da nação. Passou 20 dias, apareceu um. Passou mais uns 10 dias, apareceu outro. Quando era pastor lá no sul do Brasil, Deus me mostrou num sonho um dos irmãos da minha igreja que ia morrer. Em 20 dias ele morreria. Quando eu
entendi que o meu tempo tinha acabado lá, eu sonhei com a igreja que eu estou construindo hoje, exatamente como ela está, eu sonhei. Deus foi me mostrando todos os detalhes, e quando eu tinha 12 anos, Ele falou comigo, porque Deus não se comunica de maneira natural, Deus se comunica por meio de sonhos e visões. A maneira de Deus falar com homens e mulheres dele são os sonhos e visões, porque os olhos naturais jamais serão capazes de enxergar aquilo que o sobrenatural é. Os olhos naturais jamais serão capazes de perceber aquilo que só o sobrenatural enxerga. O homem natural olha para a nação e vê, é o caos, está destruído. O homem sobrenatural fala, é a oportunidade que Deus está dando da gente restaurar essa nação. O homem natural vê um governo corrupto, o homem sobrenatural vê a oportunidade da igreja brilhar. O homem natural vê algumas coisas para serem reformadas nesse lugar. Esse lugar é grande, ainda tem cadeiras vazias, ainda falta muito. O homem sobrenatural está vendo um bairro, uma cidade que vai ser alcançada por intermédio de uma igreja que vai brilhar. Mas irmão, isso não se enxerga com olhos abertos, mas se enxerga com olhos fechados. Lembra de Gideão? Gideão está assustado, amedrontado, será que vai dar certo? Senhor, vai lá, fala para Gideão, vai lá no acampamento. Quando ele chega no acampamento, tem um homem que teve um sonho, ele fala, olha, eu vi isso, eu vi um pãozão descendo, rolando pelo desfiladeiro e ele atacava a gente. E o outro falou, rapaz, isso é a espada de Gideão que vai destruir a gente. E Gideão enche de ânimo por causa daquele sonho. Quantos sonhos e visões foram dados a homens de Deus ao longo da história? Porque essa é a maneira de Deus se comunicar. Deus se comunica por meio de sonhos e visões. Se você quer ser uma resposta para essa estação, feche os seus olhos. Para de olhar as condições naturais, porque com olhos fechados você vai enxergar as sobrenaturais. Deus fala por sonhos e visões. São os olhos fechados que enxergam a vontade de Deus. É por isso que na hora da oração você não ora de olho aberto, né? Você ora de olho fechado. Porque de olho aberto você vê o irmão do lado passeando, você olha para o irmão aqui na frente que está falando, mas de olhos fechados você não se distrai com as coisas que estão na nossa volta. O seu único foco está na palavra do Senhor que vem do céu. Agora tem algo terrível aqui nesse texto, eu não sei se você percebeu. Olha o versículo de número 2. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. Eu li aqui na NVT, mas na revista atualizada tem uma expressão que ela me incomoda demais. O texto diz assim: certa noite, estando Eli deitado no lugar que estava acostumado a estar. Sabe qual é a grande dor desse texto aqui? A dor desse texto aqui é Eli, que é um sacerdote, é alguém que trabalha para Deus, que vive para Deus, e Deus gritou 4 vezes no templo e ele não ouviu a voz de Deus. 4 vezes Deus gritou Samuel e ele não ouviu. Porque você pode estar na igreja, você pode trabalhar na igreja, você pode ser até um líder, um pastor, um sacerdote e não ouvir a Deus. Quantos sacerdotes comprados na história? Quantos profetas comprados ao longo da história? Porque serviam a Deus, trabalhavam para Deus, viviam no templo, mas não ouviram a voz de Deus. E quem ouviu a voz de Deus aqui é um menino que ainda nem conhecia Deus. Porque Deus chamou 3 vezes Samuel e ele não sabia. Porque Deus se revela a quem o conhece. A gente às vezes não ouve a Deus e não é a luz que nós potencialmente podemos ser, porque não basta ouvir, precisa conhecer. E conhecimento é muito mais que história. Conhecimento é relacionamento. Eu ouvi histórias maravilhosas de Deus com os meus pais. Meu pai, eu vi gente voando
endemoniado. Eu estava ouvindo hoje o reverendo falando lá para o Jardine, para o discípulo lá em cima. Eu vi gente, quando era criança, voando cheio de demônio. Eu vi gente atirar para o meu pai 2 vezes, tirar a arma, atirar e a bala não sair. Tirar a bandeja, olhar, ver que tinha bala, atirar de novo e a bala não sair. E se ajoelhar, converter. E um deles pelo menos é pastor da nossa igreja. O terreno que hoje está, não sei se o pastor viu lá, ele foi a Porto Velho, mas se ele foi no shopping de Porto Velho, no centro da cidade, tem uma igreja maravilhosa, enorme, em frente ao shopping. Quem construiu aquela igreja foi meu pai. Esse terreno nós ganhamos assim. Meu pai ganhou um terreno, não tinha nada, era só mato. Aí ele foi orar lá, meu pai é cheio de, ele fala muito alto, ele ora alto. Aí ele começou a orar alto, aí veio um homem e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Meu pai falou: nós estamos orando. Orando, por quê? Porque nós vamos construir uma igreja nesse lugar. Ele falou: o quê? Construir uma igreja nesse lugar? Não, vamos construir não. Aí meu pai falou: vamos construir sim. Ele falou: não, vamos construir não. Aí meu pai falou: vamos construir sim. E eu, menininho ali, com 9 anos, estava vendo tudo isso. Aí ele tirou uma arma e falou: não, vamos construir não. E meu pai falou: nós vamos construir sim. E está lá a igreja. Só era mato. Primeiro veio a igreja, depois veio o único shopping center da cidade. Mas não adianta nada eu saber tudo isso, se essas coisas não acontecerem comigo. São histórias de Deus, mas não é conhecimento de Deus. Está cheio de gente que sabe tudo sobre Deus, mas que não conhece nada dele. Conhecimento é diferente de saber quem ele é. Olha o que o texto diz que ele ouviu a voz de Deus, e maravilha, só que ele não conhecia Deus. Mas no momento que ele falou assim: olha, quem está te chamando é Deus, ele falou: caramba, é Deus? Naquele momento, quando Deus o chamou, ele respondeu: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Na Revista Atualizada tem um diferencial nesse texto, no versículo 10. O texto no versículo 10 diz assim: e o Senhor o chamou pela 4ª vez, Samuel, Samuel, e ali esteve. Esse ali esteve significa que naquele dia Deus sentou na cama de Samuel. Na 4ª vez, quando Samuel conhecia quem estava o chamando. Olha, Deus está te chamando para um novo nível de relacionamento com Ele. Deus está esperando nessa nação homens que não apenas conhecem a história, mas que vivem a história. Deus está chamando gente nessa nação que não apenas segura a luz, mas que tem a luz no seu coração. Deus está chamando nessa estação pessoas que não apenas conhecem da luz, mas que refletem a luz desse Senhor, aleluia. Não é apenas saber quem Ele é, mas é andar com Ele. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo de número 3, o autor de Hebreus fala assim: e Ele é a expressão exata do ser. Ele diz assim: quem viu Jesus, viu a Deus. Lembra de João 14, quando os discípulos falam assim: mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Jesus fala assim: olha aqui, olha para o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas você vai falar: mas ele é Jesus, né? Mas tem um outro homem louco na Bíblia, um tal de Paulo, que falou assim: podem olhar para mim, porque quem olha para mim, vê o Cristo. Não está vendo Paulo, está vendo Cristo, porque quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós estamos precisando de pessoas que conhecem Jesus, a ponto de revelar Jesus nesse mundo. Não é o André, não é a Maria, não é o Simão, é Jesus no trabalho, é Jesus na família, é Jesus na escola, é Jesus no campo, é Jesus na rua, é Jesus no posto, é a luz de Jesus. Porque está cheio de gente que fala desse Jesus, mas não representa esse Jesus. E naquele dia o Senhor tinha uma palavra para Samuel, mas para que ele transmitisse aquela palavra, ele precisava conhecer o Deus daquela palavra. Não
valia apenas, não seria só saber as histórias suficiente para que a luz fosse manifestada, para que a luz voltasse a brilhar. Precisava que ele conhecesse, para que a autoridade desse Deus agora estivesse com ele. Deus está falando nesse momento aqui: eu não tenho mais nada com Eli e seus filhos, e agora eu estou levantando Samuel como uma resposta para essa nação. E olha, Deus está levantando nessa estação homens e mulheres que são uma resposta para essa nação, anônimos, que não vêm de uma família conhecida, que não tem uma história enorme na igreja, que talvez seja o primeiro das suas famílias, mas que se dedicam ao Senhor, que escolhem ouvir a sua voz por meio de sonhos e visões, que escolhem ter um relacionamento de olhos fechados e joelhos dobrados, para com a autoridade do Senhor pregar esse mundo e brilhar, não a sua própria luz, mas a luz do Senhor. Talvez o seu nome não seja conhecido, mas o nome de Deus vai ser conhecido. Talvez você não tenha o teu nome escrito na história, mas o nome de Jesus vai estar escrito. Talvez nunca digam que você foi um grande pregador, um grande construtor, um grande escritor. Talvez você não tenha a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Talvez você não vá para Disney, mas Jesus vai ser revelado através da sua vida, porque Samuel não teve a casa dos sonhos, a vida dos sonhos, a família dos sonhos, mas o mundo viu Jesus através de Samuel. E olha, eu vim falar para a gente aqui que não é de uma família famosa, que não tem a melhor história, que talvez seja o filho da mãe que não podia ter filhos, talvez seja o primeiro da sua casa, o mais improvável entre todos, mas que está com o coração queimando para ser uma resposta para essa cidade, mas que está ansioso, que olha o que aconteceu no Rio e o seu coração se aperta, que ouve as histórias da Nigéria, onde diariamente milhares de cristãos são mortos e não saem no jornal nacional, e seu coração arde para fazer algo, que ouve as histórias da China, onde a igreja mais perseguida do mundo está sendo levantada com grande avivamento, onde as Bíblias não chegam, onde o Evangelho não pode ser propagado, onde só de falar o nome de Jesus você é preso, mas que o coração arde para que algo aconteça. Você não precisa ser conhecido na terra, desde que o seu nome seja conhecido no céu, para na hora que Jesus precisar, ele possa gritar: Samuel, Samuel, e você lá do seu quarto, da sua cama, da sua casa, diga: fala, Senhor, que eu estou pronto para ser uma resposta para aqueles que precisam. É para esse tipo de gente que a igreja, que o mundo, que nós fomos levantados. É esse tipo de gente que Deus está procurando. É esse tipo de gente que o Brasil precisa. É esse tipo de gente que a igreja brasileira precisa. Menos nomes conhecidos na terra, mais nomes conhecidos no céu. Menos curtidas, mais orações. Menos resultados maravilhosos, mais intercessão, pregação e transformação. Porque quando a gente olha, talvez a gente pense assim: quem sou eu na fila do pão? Porque talvez fosse esse o pensamento de Samuel. Ele olhava para os filhos de Eli e falava: esses têm pedigree, quem sou eu? Mas Deus não olhou o pedigree dos filhos de Eli, olhou o coração do menino Samuel. Tudo que você precisa está disponível para brilhar, porque não é você que brilha, é Jesus que brilha. Então você só precisa se colocar à disposição. Quem quer brilhar a luz do Senhor nesse tempo? Vamos orar. Você pode ficar de pé? Fique em pé nessa hora. Eu quero orar com você. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eu quero brilhar a sua luz. Senhor, eu quero ser uma resposta. Me acha, Senhor, me acha aqui na Praia Grande, me acha nessa noite, me acha nesse ano, me acha nessa semana.
me chama numa madrugada, me levanta, Senhor, como uma resposta para a minha família, como uma minha resposta para o meu trabalho, como uma resposta para a minha vizinhança, como uma resposta para alguém que precisa. Senhor, me acha, chama o meu nome. Comece a falar com Deus nessa hora. Senhor, nós ouvimos a Tua voz, e nós não queremos ser o Eli dentro do templo que o Senhor gritou e não reconheceu que era o Senhor que falava. Não, Senhor, nós queremos ter o coração do Samuel, do menino, disponível, atento, à espera do chamado do Senhor. E Senhor, eu vejo muitos Samuéis aqui nessa noite, muitos homens improváveis, mulheres improváveis, jovens improváveis, pessoas que a sociedade talvez julgue como sendo comuns, como sendo improváveis, mas que são capazes pelo Senhor para gerar uma transformação, que são uma resposta para um bairro, são uma resposta para uma cidade, são uma resposta para uma família. E eu os abençoo agora em nome de Jesus. Senhor, enche o coração deles de ousadia, enche o coração deles de fé, enche-os da luz do Senhor, que eles reflitam essa luz por onde passarem, que a voz do Senhor seja ouvida através deles, e que a sua voz, Senhor, seja ouvida por eles. Chama nas madrugadas, chama na escola, na faculdade, no banheiro do trabalho, na hora do almoço. Incomoda, Senhor, incomoda, acende uma lâmpada no coração dos meus irmãos diariamente. Queima esse fogo da presença na vida deles, para que ele seja uma resposta nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Deus te abençoe. Fala para quem está do seu lado, seja luz, seja luz.